Hoje nós estamos estudando porção Shofetim. Quando fala em juízes e policiais, geralmente para uma mentalidade, para uma mente que vem de um processo, vamos dizer assim, vamos falar bem diretamente, o processo escravo. Quando o escravo, né, ele ouve falar em policial, quando ele ouve falar em juiz, ou vamos dizer também um transgressor da lei, né, uma pessoa fora da lei, quando ele ouve falar sobre juízes e policiais, ele cria um bloqueio, né? Não é legal falar em policial, né? Eu lembro que quando a gente era criança, né, a gente falava em policial, a gente tinha medo, né? Então a gente não deve ter medo do policial, né? A gente deve temer a polícia se a gente estiver fora da lei, né? Fora da lei, se a gente estiver andando fora da lei, aí a pessoa tem medo da polícia, né? Mas o Eterno, antes do povo entrar na Terra Prometida, ele manda que Israel designe, né, juízes e policiais para ti em cada uma de tuas tribos, em todas as tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá e julgarão o povo com reto juízo. Não torcerá o juiz, nem não farás distinção de pessoas e não tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte as palavras justas. A justiça, e somente a justiça seguirá. Somente a justiça seguirá, para que vivas e herdes a terra que o Eterno teu Deus te dá. Amém. Baruch Hashem. Então, a perseguição que nós devemos de fazer, pessoal, é em cima daquilo que é justo, daquilo que é certo. Para que você viver está além de apenas respirar, de apenas estar respirando. Viver, né? Estar em shalom consigo mesmo, estar em paz consigo mesmo, né? Então, o Eterno, você imagina uma nação que tem juízes e policiais dentro dessas características que o Eterno está pedindo para os Bnei Israel, para os filhos de Israel, onde o tribunal, né, o fórum, estaria julgando uma causa com reto juízo, aonde o dinheiro não falaria, mas sim aquilo que é justo, aquilo que é certo. E a aparência ou a pessoa, né, se é meu amigo ou não, isso não importa. Perante o juízo, todos são iguais, né? E é isso que o Eterno designa para Israel, que Israel faça justiça, né, sem beneficiar. Se ele é pobre, porque ele é pobre, vou dar, né, um benefício para ele, vou dar vou torcer aqui a justiça para que ele saia beneficiado, porque ele é pobre, coitado, é pobre, não vai ter condições, né? E é nesses requisitos que a nação vai andando na contramão, né? Eu vejo muitas pessoas reclamando da política, né? Da política, mas os que reclamam da política geralmente venderam o seu voto por uma caçamba de aterro, por uma cesta básica ou por algum benefício, né, num cargo público. Se ele vende o voto dele e elege esse cidadão, como é que ele quer que ele seja justo depois no seu exercício? Não tem como, não é? Então, como se diz, né? O pessoal diz, o mal do Brasil é o brasileiro, pessoal. O mal do Brasil é o brasileiro, né? Então, tem
uma historinha que diz, né, que o Eterno criou o Brasil. Daí o Rabino disse: Eterno, mas os anjos, né, falaram: mas tu criou uma terra que é fértil, né, que planta, dá solo úmido, né, com boa vegetação, uma terra maravilhosa, né? E o que tu vai fazer? Né? Os outros países não são assim, por que o Senhor fez isso aí? Não, mas eu vou botar os brasileiros lá, né? Então, a gente vê que a coisa vai de mal a pior por causa da nossa forma de julgar as coisas, pessoal. A forma que a gente coloca os juízos, a forma que a gente julga é que está errado, né? Então, se a justiça fosse uma justiça onde, né, se aqueles, né, a justiça não, aqueles que exercem, que estão a serviço da justiça, exercesse sem suborno, não aceitasse o suborno, não aceitasse a posição, não é porque é rico que vai ser mais beneficiado, não é porque é rico que vai ser condenado, é justo. O que é justo, né? Isso aqui é justiça. E o que o Eterno diz? A justiça, somente a justiça perseguirá. Mas não é isso que tem acontecido. Às vezes as pessoas perseguem o outro porque não gostei, não fui com a cara dele. Tá, mas e o que é justo? Não, ele fez isso aí? Não, ele não fez, mas eu não gostei dele. Você pode perseguir somente a justiça. É isso que o Eterno determinou aos Bnei Israel. Somente aquilo que é justo. Aconteceu isso aqui? Aconteceu. Não aconteceu? Não, não aconteceu. E a morte, pessoal. A morte ela só vai acontecer sobre duas testemunhas, né? E os primeiros a jogar a pedra são as testemunhas, são os acusadores. Primeiro a apedrejar serão os acusadores, né? Então a gente vai andar, né, conduzir essa paraxá nessa visão da lei, pessoal, né? A lei é a justiça, somente a justiça perseguirá, né? Seguirá, para que vive e herdes a terra que o Eterno teu Deus te dá. Amém? Baruch Hashem. Não plantará para ti nenhuma árvore asher, nem árvore junto ao altar, nenhuma árvore idólatra, né? Ou que as nações usaram para fins da idolatria. Não é para você usar. Por que não é para usar, Orochi, o Rabino? Por que não se usa? Se foi o Eterno que fez, é o Eterno que fez, mas não é para você se parecer com o idólatra, não é para você ficar parecido com o idólatra. Então, se aquilo dali é usado para idolatria, o Eterno não quer, né? E não é para plantar nenhuma árvore também junto ao altar. Por quê? Iria ficar semelhante a um altar pagão. E o Eterno não quer nada que se pareça com o paganismo, né? Então, eu vou voltar a trazer para vocês uma frase que vocês escutaram muito na infância de vocês. Mãe, eu quero ir, né, em tal lugar lá. Não, você não vai, mas todo mundo vai ir. Mas você não é todo mundo, né? Então, o Eterno, ele quer isso de nós. Você não vai ter essa árvore. Mas, Eterno, todo mundo tem essa árvore, mas você não é todo mundo, né? Então, pessoal, nós ouvimos desde a nossa infância essa frase, e nós vamos ouvir ela do Eterno também, o Eterno dizendo, mas você não é todo mundo, né? Mas, pai, todo mundo está fazendo aquilo lá, mas você não é todo mundo. Você é especial. O Eterno, ele quer de nós uma separação porque nós somos especiais para o Eterno. O Eterno diz, vocês são para mim um peculiar, um particular tesouro. O Eterno nos trata como uma joia rara, pessoal, né? Por isso que o Eterno, ele quer que nós sejamos distinguidos dos demais. Ele quer que nós, no meio da multidão, nós destacamos, né? Que nós sejamos diferentes. Ele não quer que a gente seja igual àquele que anda na contramão das coisas,
né? Que o Eterno olha do seu alto céu, da sua alta morada e olha assim, lá está um filho meu. Que lá é meu, ele é diferente, ele faz a diferença, né? E fazer a diferença numa forma de vida. Como você vive, né? Hoje em dia está tão difícil. Está tão difícil. Criar filho, ter filho hoje é muito difícil. O jeito que o mundo, o jeito que as nações estão indo, está muito complicado. O jeito que a política está indo, os projetos que estão sendo aprovados, está difícil. Aí eu digo para você, conversa com Yosef. Yosef teve seus filhos no Egito e eles não perderam a cultura dos hebreus. Né? Então, como é que você resolve essa situação? Né? Moshe foi amamentado por uma egípcia. E quando na idade de adulto procurou os seus. Como é que faz isso? Né? Então, tudo está na sua forma de vida, como você vive. Pessoal, mas agora, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou criar? Seja você exemplo. A criança, ela não aprende por leitura. Ela não aprende por escrita. Como é que um bebê aprende? O bebê aprende por aquilo que ele vê, né? Ele começa a ver a mãe fazendo, a frequência da vida da mãe. A mãe sempre passa um paninho limpo onde ele está, né? Sempre passa um paninho limpo. Um dia a mãe se surpreende ao ver o bebê pegando um paninho e limpando. Por que ele fez aquilo ali? Porque ele viu a mãe fazer. O dia que ele ter uma atitude que vai te deixar triste, pode ter certeza, ele é o seu reflexo. Ele repete o que você faz. E ele vai falar na rua o que você fala dentro de casa também. Não, Roxo, mas eu nunca falei isso aí. Nunca falou? Você tem um meio de comunicação também dentro de casa que você liga para ele assistir. E você não está cuidando do que ele está assistindo. Mas eu devo de cuidar, Roxo, até o que ele está assistindo deve de cuidar. O Eterno entregou o Filho na tua mão para você cuidar e educá-lo. É sobre a sua responsabilidade, né? Tanto é que se você abandonar um bebê, né, você é punido pela lei do homem por abandono de incapaz, né? Então é sobre sua responsabilidade. Cabe a você, você tem que instruir. Então o seu exemplo, como você julga as coisas, né? Mesmo que a gente não conheça a Torá, pessoal, mesmo que a gente não conheça a Torá, quando o pai é injusto com nós dizemos assim, mas para o fulano o pai deu, mas para mim o pai não deu. Já está questionando a justiça, não é? Já está buscando o que é justo, não, mas você não está justo comigo, não é? Então, por que isso acontece? Porque o Eterno, ele diz assim, agora não será uma aliança como a passada, será uma aliança que será imprimida no coração de vocês. Agora ela está no coração de você. Agora você sabe o que é certo e o que é errado. A lei não está mais fora, a lei está dentro. Você sabe o que é justo e o que não é justo, né? Mas nem tudo a gente vai saber, né? Nem tudo a gente sabe. Tem alguma situação que a gente não vai saber, tá, mas e como é que faz aqui, como é que faz ali? Mas isso aqui, agora eu estou vivendo uma situação que a Torá não está bem clara, Roxo. Como que faz isso daqui? Como é que resolve isso daqui? A Torá não está bem clara nisso. Como é que eu faço para saber se eu posso fazer ou se eu não posso fazer? Como é que eu vou fazer? Né? A Torá diz assim, ó, 17, versículo 8 de Deuteronômio. Quando alguma lei te for desconhecida em juízo, você não conhece essa lei, né? Se um sangue for puro ou impuro, se uma coisa for justa ou injusta,
se uma chaga for pura ou impura, ou se surgirem causas que provoquem divergência de opinião em tuas cidades. Então tem uma situação aqui que está difícil, né? Nós não estamos chegando a um denominador. Então não está bem claro aqui como é que a gente faz hoje. Levantar-te-ás e subirá ao lugar que escolher o Eterno teu Deus, e virás aos sacerdotes levitas e aos juízos que houver naqueles dias, e indagarás, e te anunciarão a sentença do juízo. Amém? Baruch Hashem. Então, o Eterno, ele é maravilhoso, né? Quando tiver uma situação que é difícil, que eu não consegui resolver, a Torá não está bem clara, é para mim levar aos juízes dos meus dias. Quem são os juízes? Pessoal, aqui, vamos recapitular um pouquinho. Moshe está falando com que nação aqui? Quem que é que ouve Moshe ali? É a nação de Israel que está ouvindo, né? Quem queria entrar na Terra Prometida? Que nação queria entrar na Terra Prometida? A nação de Israel. Então, logo, se eu tenho uma questão que está difícil de resolver, não é para mim levar a comarca da cidade de Osório, de Tramandaí, ou de Capão da Canoa, ou de Torres, ou de Porto Alegre, ou de São Paulo. Não é isso que o Eterno está dizendo. É para levar ao lugar que o Eterno escolheu, né? E aí levará ao sacerdote e aos levitas. Mas como é que fica hoje, pessoal? Como que fica hoje? Hã? Como é que a gente resolve isso hoje? Nós fizemos parte de uma comunidade conservadora e temos o rabino Reb, Yeshua como Mashiach. Em uma certa ocasião, aí ele foi interrogado e alguém pergunta para ele assim, meio que tentando colocar Yeshua contra o sacerdócio, e aí Yeshua diz assim, ó, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Tudo que eles ensinar, fazer. Não faça o que eles fazem, mas o que eles ensinam é para fazer. O que é cadeira de Moisés, pessoal? Cadeira de Moisés é a justiça, né? É o que é o tribunal maior, nível maior. Então, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Hoje ainda nós estávamos falando sobre a classe farisaica. A classe farisaica é a classe dos tempos de Yeshua, a mais dedicada aos estudos, uma das mais dedicadas aos estudos da Torá, né? E os escribas é aqueles que escrevem a Torá, né? E hoje, há pouco mais de 2000 anos da morte de Yeshua, morte e ressurreição, Baruch Hashem, estão sob o poder, né, da ramificação escriba e da ramificação farisaica. Hoje, a maior parte são a classe ortodoxa e os escribas das partes rabínicas, né? Então, hoje, a autoridade maior em Israel é os rabinos. Então, eu tenho uma coisa difícil hoje para resolver, como é que eu faço? Eu vou ter que ir a um corpo rabinático para mim chegar a uma determinação de algum assunto do que se refere à Torá. Ou seja, estou numa situação aqui, será que a Torá me permite eu comer, vamos dizer assim, tal animal, posso abater tal animal e tê-lo como alimento na minha casa? Como é que eu faço para saber? Não está bem claro aqui na Torá se pode, se não pode. A quem que eu recorro? Aos rabinos. Eles vão dizer, né? Então, eu tenho que seguir uma hierarquia colocada por Deus.
E hoje essa hierarquia colocada por Deus é a rabino. Então, uma formação, pessoal. Muitos, vocês já ouviram, talvez já ouviram ou até mesmo já se perguntaram, por que tantas religiões, Roche? Por que tantas religiões? Porque cada um quer fazer conforme impulsa o seu coração, né? Não, mas os rabinos estão muito desatualizados, né? Os rabinos ainda estão na era de Moisés, né? Eu vou dizer para vocês então que Yeshua estava muito desatualizado, que na transfiguração aparece Moisés e Elias, não é? Moisés e Elias apareceram. Então, Yeshua desatualizado também totalmente. Eu digo para vocês que o Deus que entregou a lei para Moisés, a lei não é de Moisés. Moisés, ele trouxe a lei, que a lei foi entregue por Deus a Moisés. A lei pertence a Deus. Se esse Deus que entregou a lei não envelhece, ele não faz aniversário, não tem data de nascimento, ele não tem aniversário, ele sempre foi, e sempre será. Ele é sempiterno, né? Baruch Hashem. Então, a lei não envelhece. Então, como é que eu vou dizer? Israel ele recomenda sempre uma negociação verbal, né? Caso essa não for possível, então, né, tem a justiça da terra também, que é colocada, toda a justiça ela é colocada por Deus. Então, tem uma situação que não está chegando ao denominador, não tem acordo, vai para a justiça do homem também. Mas entre irmão da fé, Paulo diz, Rav Shaul Hachalia, que é para julgar entre os da fé. Não sabeis vós que irão julgar o mundo? Imagina, se você, entre a fé, nós seremos sentados em cadeiras, né, como depois a gente vai abrir lá em Efésios, fala que a gente foi colocado por mérito do Mashiach e Yeshua, fomos colocados em assentos celestiais, em posições celestiais. Imagina nós não conseguir resolver uma questão entre nós, né? Então, seria um pouco contramão, não é? Então, se houver alguma coisa que você tem e você não entende muito bem, então levará aos rabinos. Quem são os rabinos, pessoal? Você faz parte de uma sinagoga, de uma comunidade, certo? Você deve de levar a questão para saber, né? Como é que faz isso aqui, Hiroshi? Né? Você vai na liderança local, como é que eu resolvo essa situação aqui? Como que eu deveria de fazer? Né? A Torá diz que é para fazer assim, mas eu não compreendi bem. Como é que se faz? Né? Então, o que a Torá fala? Aos juízes, sacerdotes e levitas, e aos juízos que houver naqueles dias, indagará e te anunciarão a sentença do juízo, e fará conforme o mandato da palavra que te anunciarem do lugar que escolher o Eterno, e cuidarás de fazer de acordo com tudo o que te ensinarem, conforme o mandato da lei que te ensinarem, e conforme os juízos que te disserem. Farás. Não te desviarás da sentença que te anunciarem, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, eu quero, né, na sequência, trazer para vocês assim, ó, pessoal. Quando vocês tiverem dúvida de alguma coisa, mesmo que for entre irmãos, vamos dizer assim, uma demanda entre o seu irmão, você diz, mas eu fui lesado, e ele que é o culpado, né? Mas no juízo, o juízo vai te dar a sentença e às vezes você é o culpado. E pela Torá, os dois são culpados. Pela Torá, os dois são culpados. Sabe por que vocês dois são culpados? Porque não era para ter demanda entre vocês dois. Primeira coisa, vocês já começaram errado, vocês estão discutindo entre vocês dois, os dois são culpados. Os dois perante o juízo são culpados. Então, porque nosso Rev Yeshua, nosso Mashiach Yeshua diz assim, e se te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você,
irá entre tu e ele só vocês dois. Se o teu irmão te ouvir, ganhasse o teu irmão, não é? É só vocês dois. Ao momento que você já está indo num tribunal, pessoal, daí já a coisa não é mais só entre vocês dois. Daí os dois já são culpados, né? Então, e lá você vai receber a sentença. Então, se você se achava inocente, mas foi punido, recebeu uma sentença, cuidará em cumprir a sentença, sem se desviar para a direita e nem para a esquerda. Cuida em cumprir. E o homem que o fizer com malícia, e o homem que tiver maldade no seu coração. E ele desviou, ele sabia que ele tinha que pagar, que era essa sentença, mas ele fez com malícia, se desviou, para não ouvir os sacerdotes que está ali, para servir ao eterno teu Deus. Ou ao juízo, o tal homem morrerá e eliminará o mal de Israel. Pessoal, na primeira arrancada, né, o Eterno mandou que apedrejasse o tal homem, certo? Na primeira aliança, ele era apedrejado. Na segunda aliança, como eu disse, agora a aliança está impressa no seu coração. É para apedrejar o homem? Apedreja o homem? Não apedreja o homem. Mas ele deixa de morrer? Não deixa. Porque a vida pertence a Deus, pessoal. O homem que fizer com maldade, é Deus que liga ele e é Deus que desliga esse homem. Se você andar segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, o que fala aqui? Viverás. Se tu cuidar em cumprir as leis e os estatutos, tu viverás. Mas se com malícia, com maldade no teu coração, tu decidir, não vou fazer, morrerá. Né? E o que é uma pessoa morta, pessoal? Então hoje, estar morto não necessariamente é a morte física, mas também uma morte espiritual. Uma pessoa que não consegue mais uma conexão entre ela e o seu Criador. É como se o cordão umbilical da nossa alma fosse rompida com Deus. Então, uma pessoa que não tem mais vontade de orar, ou não ora mais, ou que a sua oração não tem mais, não faz mais peso, não tem mais sentido, né? Uma pessoa que não quer mais viver, que não tem mais, não consegue mais sonhar, expectativa de vida, não consegue ter uma expectativa, né? Não consegue ver na sua volta quantas maravilhas o Eterno tem feito, é uma alma morta, né? Então, aqui a Torá está dizendo que se o homem com malícia, né, decidir, não vou ouvir o sacerdote, não vou ouvir o levita, o Eterno o eliminará, né? É uma morte espiritual, pessoal, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, né? Conhecimento é bom, mas a prática é melhor ainda, né? Então, eu conhecer só para conhecer não é inteligente, pessoal. Eu tenho que conhecer para cumprir, para colocar em prática, né? Baruch Hashem. E todo o povo escutará e temerá. Então, pessoal, quando as pessoas vão tendo conhecimento da palavra de Deus, nela traz uma vida tão grande, né? Poxa, que maravilha isso aqui, ó, que Deus prometeu para Israel. Que maravilha isso aqui, eu já fazia desde criança e não sabia que tinha que fazer. Agora eu estou vendo aqui que é uma lei, que é uma determinação de Deus. Eu aprendi com meus pais, a gente fazia. Olha que coisa legal. Aquilo dali não te traz vida? Você não se sente feliz de estar fazendo uma coisa que agrada aos olhos do nosso Criador? Isso traz vida, né? Porém, se em um determinado momento você para de fazer aquilo ali, para. O que acontece com você? Passa a morrer. Automaticamente você vai morrendo, né?
Então, a lei de Deus não está apenas nos 10 pronunciamentos, pessoal. Os 10 pronunciamentos são os pilares, né? Então, a gente veja que se eu cumprir as mitzvot daquilo que está relacionado ao meu semelhante, ao meu próximo, ou aquilo que está relacionado a Deus, com certeza eu vou viver. Vou ter alegria no meu coração, né? Se eu não ter outros deuses além do nosso Criador diante de mim, o que acontece? Eu vou estar em shalom com o meu Criador, vou estar em paz com o meu Criador, né? Se eu não me prostrar diante de outros deuses, eu vou estar em shalom com o meu Criador. Se eu honro meu pai e minha mãe, não vou estar em shalom. Se eu não cobiço a casa do meu próximo, se eu não cobiço a mulher do meu próximo, né? Se eu não cobiço o emprego do meu próximo, eu não sou um invejoso, não é? Eu sou feliz, eu passo a estar feliz com aquilo que eu tenho, com aquilo que Deus me deu. Eu não vivo? Vive, né? Passa a viver. Você passa a degustar aquilo que Deus te deu, né? E você passa a ser feliz com o teu irmão. Teu irmão teve uma conquista esse ano, e você está ali feliz com ele, Baruch Hashem, né? Baruch Hashem. E você vai viver com ele a alegria, né? Daquela conquista, né? Então, para Shaul, Paulo vai dizer que a lei, ela é boa. Toda lei, toda palavra inspirada pela boca de Deus, ela é boa e é refrigério para a alma, pessoal. Traz refrigério para a nossa alma, né? Baruch Hashem. Então, essa paraxá, ela vai falar, então, que eu tenho que designar juízo e policiais para ti. Pessoal, eu quero trazer assim, para individualmente. Para mim, eu tenho que ter um justo juízo para mim, e eu tenho que me policiar, eu tenho que estar o tempo todo me policiando, né? Será que eu deveria ter falado aquela palavra? Aquela palavra trouxe alegria para quem ouviu? Dali que eu falei, será que vai crescer aquela pessoa, vai aproximar mais ela de Deus? Será que vai fazer da vida dela mais um dia alegre, um dia feliz? Ou será que vai trazer tristeza para ela? Vai ficar meditando o dia todo naquilo que eu falei e vai ser ruim para ela? Então isso aí você deve ser o policial de você mesmo, né? Você deve fazer-se policiar-se, né? Então nós temos que ser o nosso juiz. Nós olhar assim, não, mas isso aqui está errado. Não esperar que alguém venha lá e dizer, Ezequiel, isso aqui que tu fez aqui está errado, Ezequiel, não podia ter feito isso. Eu tenho que ser o meu próprio juiz. Eu tenho que me sentenciar, não posso fazer isso aí. Isso está errado, né? Para que Deus continue habitando em mim, pessoal, né? Então, eu vejo muito a busca pela bênção, a busca por Deus, mas Deus ele só vai habitar em mim se eu me fizer habitável, né? Porque Deus ele não compete, ele não invade também, tipo, se eu já tenho outro Deus, ele não vai entrar, né? Ele só vai entrar se eu receber apenas ele, né? Então, não tem como eu servir a Deus e servir aos deuses. O Deus de Israel não aceita isso. É somente ele, né? Essa é a lei, né? A lei que Deus entregou para Israel e quando Yeshua, em uma certa ocasião, ele é interrogado também, que perguntam para ele, por que eles perguntam tanto? A gente vê tanto eles ir perguntar para Yeshua. Por que tanta pergunta? Yeshua estava ensinando as pessoas, alguns iam lá e perguntavam para ele alguma coisa. Na verdade, pessoal, eles iam lá fazer pegadinha
para ver se ele ia contra a lei, porque se ele falasse qualquer coisa contra a lei, ele era preso e apedrejado. Veja bem, Yeshua, ele foi morte judaica ou foi morte romana? Qual foi a morte dele, a sentença dele? Ele foi com morte de apedrejamento? Não. Foi? Foi uma morte romana, né? Então, eles iam lá, colocavam uma peça para ver se ele caía, né? Mas em momento algum ele foi contra a lei, porque se ele fosse contra qualquer um ponto da lei, ele era punido pela lei. Né? Yeshua não morre, ele não é um transgressor da lei, em momento algum ele desfez a lei, porque se ele tivesse desfeito a lei, ele tinha sido apedrejado. Né? Sim, então o negócio deles era tentar fazer ele se prender em alguma forma, né? Tanto é que a condenação de Yeshua, né, Roma, né, ele é sentenciado por Roma porque eles dizem, ele está dizendo que ele é o rei. E não foi Roma que botou ele como rei, né? Então, a gente vai ver ali na crucificação, ali no processo da crucificação, que um fica jogando pro outro. Roma joga para o sacerdote joga para Roma. Né? Ninguém quer bater o martelo, né? Por quê? Por que ninguém quer bater o martelo? Porque todo o povo de Israel tinha reconhecido Yeshua como Mashiach, pessoal. Yeshua, ele foi eleito Mashiach. Ele ainda não foi apossado, ele ainda não sentou em Israel como rei. Mas a nação de Israel elegeu a Mashiach nos seus dias. Isso é algo que é desconhecido. As nações não ensinam isso aí, né? Mas ele foi eleito a rei. Tanto é que ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho e o povo aclamavam ele a Mashiach. E os sacerdotes vieram nele e disseram, Rabino, tem que dizer para esse povo parar de estar te aclamando, né, a Mashiach aí, porque vai pegar mal, não sei o que. E Yeshua diz, se eles parar, as pedras vão falar, né? As pedras falarão, né? Então, né, ele foi aclamado pela nação de Israel em massa, que ele é um Mashiach enviado pelo Eterno. Em momento algum, ele foi transgressor da lei. Baruch Hashem. Um texto bastante conhecido, mas como a gente está usando essa questão da lei, né, e muitos, embora dizem que Yeshua, ele anulou a lei, que Yeshua me salvou, né? Yeshua salvou você? Você tem Jesus como teu Salvador? Quem tem Jesus como Salvador? Não é aquela pergunta que as pessoas fazem, você aceita Jesus como teu Salvador? Não é isso que eu estou fazendo. Estou perguntando para vocês se vocês vê Yeshua como seu Salvador. Você vê ele como seu Salvador? Amém? Baruch Hashem. Por que ele é meu Salvador, pessoal? Ele é meu Salvador porque em tempos passados eu estava indo para o caminho que me levaria à morte. 2 caminhos. A Torá, a lei me dá 2 caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. E eu estava andando no caminho da morte, que era o caminho da desobediência. Aquilo que me era contrário, Jesus, o que ele fez no madeiro? Desfez. Aquilo que me era contrário. O que me era contrário, pessoal? Eu matava, eu mentia, eu roubava. Matava, Roxo, matava. No momento que eu aborrecia o meu irmão, no momento que eu trazia uma tristeza para o meu irmão, estava matando meu irmão. Eu era um homicídio. Eu era um assassino, aliás. Eu era um assassino. E quem que pagou esse preço por mim? Jesus pagou esse preço por mim. Pessoal, eu não conseguia pagar. Eu não tinha mérito para pagar isso aí. Eu tinha que morrer. A minha condição, a minha situação era de morte. Eu iria morrer
pela forma de vida que eu vivia, eu era réu de morte. Para mim, sair dessa situação somente se um tzadik morresse no meu lugar. E ele se deu em sacrifício, ele morreu no meu lugar. E ele morreu por você, ele morreu por mim. Morreu por nós, ele morreu por nós, no nosso lugar, é para nós morrer. E quando ele morre por mim, para que aconteça, né? Para que aconteça nele, Yeshua, por mim ele morreu, certo? Ele morreu por mim. Quando ele ressuscita, o que acontece? Eu ressuscitei com ele, pessoal. Era como se eu estivesse morrendo nele, não é? Ele morreu em mim. Por causa de mim ele morreu. Mas nele eu passo da morte para a vida. Agora eu estou no outro caminho da Torá, que existe o caminho da morte e o caminho da vida. Qual que é o caminho da vida que a gente estudou na paraxá passada? Se ouvires, guardares e cumprires, viverá. Eu saí de uma condição da desobediência à lei e passei para uma condição da obediência da lei agora. Agora eu passo a cumprir a lei. Vocês estão entendendo o que aconteceu com a morte de Yeshua? O que aconteceu com a humanidade? Ele morre pela humanidade, para a humanidade sair do caminho da morte e vir para o caminho da vida. Agora eu pergunto para vocês, Yeshua morreu por você para você ser um transgressor da lei? Hã? Não tem sentido. Ele morre por... É como o provérbio antigo que diz, é a porca que foi lavada e volta para a lama. Tem sentido uma coisa assim? Não tem, não é? Então Yeshua, essa é a graça. Esse foi o efeito da graça, pessoal. Eu fui salvo pela graça. Por quê? Por que fui salvo pela graça? Porque eu não tinha mérito. Eu não conseguia pagar. Foi a misericórdia do Eterno que deu o seu único filho por mim. Pessoal, Matitiarro, Mateus 5, Passuque 17, versículo 17. As palavras de Yeshua, pessoal, a palavra de Jesus, ele diz assim, ó, não pensei que eu vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas completar, pessoal. Tem como dizer que Jesus anulou a lei? Ele aboliu a lei? Ele diz, eu não vim abolir nem a Torá e nem as profecias, mas eu vim completar. O que é completar? A Torá falava dele, os profetas falavam de Yeshua, e ele veio, ó, eu sou. Ele veio completar. Em uma outra ocasião ele diz assim, ó, nessa ocasião, né? Na verdade ele diz que nem o menor, como é que está escrito aqui? Vamos ver. 18. Se é verdade, digo a vocês, até que os céus e a terra passe, nem mesmo um iude ou um traço da Torá passará. Pessoal aí do hebraico, o que é um iude no hebraico? Oi? Ou seja, não, no hebraico. Ela é a menor letra do alfabeto hebraico. Ou seja, até que os céus e a terra se passe, nenhum Yud, nem a menorzinha letra ali da Torá, a letra menorzinha não vai ser tirada. E nem um traço. E qualquer que fazer isso aí, o que Yeshua diz? Será considerado o menor no reino dos céus. Então não tem como eu usar Jesus para desfazer a lei, né? Eu usei Jesus para desfazer a lei. Jesus completa a lei.
Ele veio cumprir a lei, né? Então, a gente descartar essa hipótese, né? Ou essa de que um dia em Jesus eu não preciso mais da Torá, pessoal. Né? Em Jesus eu enxergo a Torá. Eu enxergo os mandamentos de uma forma, né? Quando Yeshua ele diz assim, ó, vocês dizem que estudam Moisés, que estudam a Torá, vocês estão dizendo que vocês estudam a Torá, mas se vocês estudassem a Torá, saberia quem eu sou, porque a Torá fala a meu respeito, né? Então é a forma que as pessoas estão lendo. A forma que as pessoas lêem é que os cegam, não conseguem ver Yeshua como Mashiach, né? Que se olhasse de uma forma assim, temente ao Eterno, buscando o Eterno pela sua infinita misericórdia, conseguiria ver Yeshua, né? Então, eu não posso fazer uma justiça só que me beneficia. Eu não posso ser um roche aqui na sinagoga só que beneficia apenas aqueles que são financeiramente melhor, né? Ou querer beneficiar os pobres porque são pobres. Não, eu tenho que agir no reto juízo, eu tenho que perseguir a justiça, né? Então, chegou um membro ali, chegou de Corolla, eu já mando estender um tapete vermelho. Chegou um membro importante aí, né? É justo isso aí? É justiça? Não. Não é justiça, né? Então, tenho que agir com justiça. Todos, aos olhos do Eterno, somos iguais, pessoal. Todos aos olhos do Eterno nós somos iguais. Porém, com responsabilidades diferentes, né? Então, cada um de nós temos que estar atento às nossas responsabilidades. Como também se diz, aquele que muito é dado, muito lhe será cobrado, né? Muito lhe será cobrado. Então, mas diante do Eterno somos todos iguais. Pessoal, a lei, né, a Torá, ela é perpétua. Perpétua. E no reino dos céus, a lei estará em vigor. A Torá estará em vigor no reino dos céus. Roxo, nós vamos ter que obedecer a Torá também no reino dos céus? Também. Só que lá, como se diz o pessoal, é outra vida, né? Não vai ter mais o Ezequiel carnal ali guerreando com o Ezequiel espiritual, né? Vai ser o Ezequiel transformado em um corpo incorruptível, Baruch Hashem, né? Onde será a maior alegria, sem uma guerra interna dentro de nós, de fazer a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Eu quero trazer para vocês como as pessoas usam Rabi Shaul, o apóstolo Paulo, como alguém que desfez a Torá, que foi contra a Torá. Pessoal, Paulo, em momento algum, ele foi contra a Torá, né? Em momento algum, ele foi contra a Torá. E ele eu uso, né? A gente vê assim, o Paulo usando muito nós e vós. Ele não junta, né, um culto gentílico com culto dos hebreus, ou com uma liturgia judaica. Ele não une. Ele faz ele mostra que existe uma distinção, é diferente, não é igual, né? Então, nós e vós, né, Efésios, carta aos Efésios, a comunidade messiânica aos Efésios 2, versículo 1, ele vai dizer assim, ó, vocês estavam mortos por causa de seus pecados e atos de desobediência,
Com base no quê? Que Rav Shaul está dizendo que eles andavam mortos por causa dos pecados e a desobediência. Com base no quê? O que ele usava para ter base, para dizer que aquele... Então como é que depois da morte de Yeshua não vale mais? Antes nós estávamos mortos, pessoal. Mortos. Por que nós estávamos mortos? Porque nós estávamos sentenciados pelo pecado, né? E pelos atos de desobediência que andávamos, né? Andava de acordo com o Olam Hazé. Pessoal, o que é andar de acordo com o Olam Hazé? O mundo atual, o mundo presente andava de acordo com o mundo presente. O que o mundo presente faz? Hoje nós estamos aqui na sinagoga, né? Num número aos olhos do homem pequeno, mas eu digo para vocês que nós somos uma fagulha de um grande número. Nós somos só uma faísca, pessoal, de um grande número. Mas a maioria da cidade, né, está seguindo o seu próprio curso, né? Então, fazendo a sua própria vontade, indo ali, indo aqui. Ninguém se pergunta assim, qual seria a vontade de Deus em se fazer hoje? O que Deus queria que eu fizesse? Ninguém está se perguntando. Então, mundo presente. Andávamos de acordo com o mundo presente e obedeciam ao líder dos poderosos do ar, dos poderes do ar, que ainda atua entre os desobedientes. Pessoas que andam segundo a liderança de Hassatã, pessoal, né? Então, do nosso adversário, né? Então, andando por aí, fazendo que o inimigo, né, gostaria que ele estivesse fazendo, aborrecendo, chateando, traindo, roubando, mentindo. Então, vivendo a vida assim, dessa maneira, assim. Então era essa a condição que nós andávamos. Na verdade, todos nós vivíamos nesse jeito, seguindo as paixões da velha natureza. O que é a velha natureza? A carne. Segundo Adão, na queda, né? Na queda de Adão, segundo a desobediência. Em nossa condição natural, estávamos destinados à ira de Deus, como todas as outras pessoas. Nós estávamos na contramão, e Deus estava se irando com nós. Estava irado com nós, não é? Contudo, Deus é fiel e tão rico em misericórdia, e nos ama com um amor tão intenso, que mesmo quando estávamos mortos, por causa dos nossos atos de desobediência, Ele nos trouxe a vida com o Messias. Baruch Hashem. Essa, pessoal, é a grande misericórdia de Deus para com a humanidade. Em um trajeto de morte, nós estávamos mortos. Por isso que nosso Mashiach Yeshua, pessoal, falar para mim assim, Rocha, tu acredita em reencarnação? Ó, meu querido, o meu Messias morreu e ressuscitou. Eu creio em morte e ressurreição. E eu era morto, antes eu estava morto. E hoje eu estou vivo pela ressurreição. Ao homem, você vai ler também o profeta dizendo assim, ao homem está designado morrer uma só vez. E depois disso, virá o juízo de Deus. Se eu continuar, pessoal, que o Eterno tenha misericórdia de mim, mas se eu continuar na obediência, sabe quando que eu vou morrer mais? Nunca mais eu morro. Se você continuar na obediência, sabe quando que você morre? Nunca mais. Porque você pulou da morte para a vida, pessoal. Não há mais morte. Eu fico tão impressionado quando eu vejo uma pessoa que está dentro da sinagoga, que está seguindo ali, cumprindo as mitzvot, seguindo a Torá, fez a imersão em nome de Yeshua, e ele tem medo do juízo final.
Ou ter medo do Armagedon. Uma pessoa que tem medo do Armagedon, tem medo do fim do mundo, vamos dizer assim. Uma pessoa que está ativa na comunidade, que está ativa, servindo ao Eterno, que tem Yeshua como Mashiach, e tem medo do fim do mundo. Como é que é isso? Em outras palavras, tem medo de morte, tem medo de morrer. Eu tenho medo de morrer hoje. Eu teria medo de morrer se eu tivesse incerto do que era após a morte. Mas como eu tenho certeza que o meu Mashiach morreu e ressuscitou, eu não tenho mais medo da morte. Eu ando como Rav Shaul Hashali, aqui em uma certa ocasião, ele diz assim: eu combati um bom combate. Eu venci a carreira e guardei a fé. Desde já me está reservado uma coroa da vida eterna que eu receberei naquele dia, quando o Mashiach aparecer nas nuvens com grande poder e glória. Não tinha mais medo da morte, porque ele era um morto que ressuscitou, pessoal. Não tenho medo da morte. Eu tenho medo da morte se eu andar na desobediência. Se eu estiver no pecado, eu tenho medo da morte. Né? Mas na obediência, não precisa você ter medo da morte, não. A gente tem que cuidar, claro, da nossa saúde para nós viver um pouquinho mais nesse plano, né? Cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação, para nós viver um pouquinho mais nesse plano, desfrutar um pouquinho mais da nossa família, dos nossos amigos, né? Mas medo da morte, meu querido, só se eu tivesse na desobediência, né? Então, se eu ando segundo o querer de Hashem, se eu ando segundo a vontade de nosso Elohim, né? Me espelhando na pessoa de Yeshua, cumprindo a Torá assim como Yeshua cumpriu, não aumentando e nem diminuindo, não me beneficiando quando é para mim, daí é desse jeito. Mas se fosse o meu irmão, daí é outra sentença, né? Quando eu paro de ser juiz e me assento numa cadeira de réu e reconheço que eu preciso da misericórdia eterna, que o meu irmão também precisa, assim como eu precisei, aí eu passo a viver, pessoal. Passo a viver, né? É isso que o Eterno quer de nós, né? Então Yeshua não anulou o mandamento, não anulou nenhum dos preceitos do Eterno, nada ele anulou. Então, o sábado ele não anulou, Rosh? Ele não desfez o sábado? Hã? Jesus não aboliu o sábado, então? Jesus, né, quando ele é, né, que eles perguntam para ele, mas os discípulos de vocês, os seus discípulos, eles escolhem no sábado, né? Ele estava transgredindo o sábado? Ele colheram a espiga e comeram no sábado, estava transgredindo? Não. Quem não come no sábado? Todos nós comemos, não é? E a Torá não condena eu pegar uma espiga, quebrar e comer. Ela não condena. Ela diz que não, do meu irmão não posso meter a foice na roça dele, né? Mas se eu passar e colher e comer, não posso guardar em celeiro. Mas se eu colher no sábado, eu estou passando ali, pessoal mais do interior ali, o seu Rubi, está passando lá na estrada e um pé de goiaba lá no sábado. Colhe e come ou não colhe e come? Colhe e come, não é? Então, transgrediu o sábado. Ai, meu Deus, e agora? Não transgrediu. Porque ele pegou para comer, né? E, em uma certa ocasião, Yeshua também é condenado porque ele curou no sábado, pessoal. Aí ele pergunta assim, quem de vocês, ao ver uma ovelha de vocês, né, um gado de vocês, né, atolado, aí não vai lá tirar, né, da lama, né? Qualquer um de vocês faria. Então, eu tirei, essa pessoa estava aprisionado, né, nessa doença, e ele foi curado, né? E aí é que tá, pessoal, quando a gente passa a julgar de uma forma torta, até aquilo que é milagre, a gente condena por errado, né? Então,
Não foi a nação de Israel que fez isso, pessoal. Não foi a nação de Israel que condenou Yeshua por ele ter curado no sábado. Quem condenou? A política. A política que condenou ele por ter curado no sábado. Porque ele mandou o cidadão pegar a cama dele e andar no sábado, né? Pega a tua cama e anda, né? Ele disse para o coxo assim, pega a tua cama e anda. Não podia mandar ele pegar a cama e andar. Mas existe uma pérola nesse milagre de Yeshua, porque a tradição judaica diz assim, que o primogênito que curar um coxo de nascença, ele é o Mashiach. Então, o que Yeshua faz? Ele é o primogênito e ele curou um coxo de nascença, pessoal. No Shabat, por que ele curou no Shabat? Porque o Shabat era o dia que toda a nação de Israel estava junta ali para ver esse milagre. A tradição judaica diz que seria grande e rei em Israel, né? Mas não enxergaram isso aí. Enxergaram que não pode andar, tem que andar tantos metros só com a cama, né? Depois não pode andar mais. Então, quando nós depositamos a nossa confiança 100% no Eterno, quando nós somos fiel aos seus mandamentos, não há nada que seja impossível para nós. Com certeza o Eterno nos dará. Assim como o pai, né, que tem um filho que é zeloso, que é obediente, que cuida da casa do pai. Quando o filho pede qualquer coisa para o pai, o que o pai faz? O pai corre para atender, não é? Então, se nós ser zelosos com o Eterno, se nós for cuidadosos com o Eterno, se nós perseguir a justiça, não querer se beneficiar, mas procurar ser justo aos olhos do nosso Elohim, quando nós pedir alguma coisa para Ele, Ele vai fazer e vai fazer com prazer. Amém? Baruch Hashem.